Olá, estamos com mais um programa Dicas de Saúde e hoje o nosso tema é um tema tão especial como sempre, todos os nossos temas aqui são especiais. Então hoje a gente vai falar sobre os benefícios da fé nesse tempo de pandemia. Então eu trouxe o nosso amigo, colega de trabalho, o Douglas Dias, jornalista e teólogo, para conversar com nós e trazer assim a importância da fé para você que está nos ouvindo agora. Boa tarde, Douglas. É uma honra estar com você aqui no nosso programa Dicas de Saúde. Eu gostaria de perguntar para você, porque assim, ó, nesse momento existe assim para falar sobre fé, sobre religião, né? É um mundo cada vez mais laico, que a gente quer dizer assim, aquelas pessoas que não pertencem a nenhum clero, nenhuma igreja, né? Nenhuma ordem religiosa, que a ciência e a religião, elas parecem se afastar um pouquinho. E nesse momento de pandemia, a gente está precisando bastante da nossa fé, porque a nossa fé, ela deixa nós, né, mais felizes, as pessoas vivem mais, elas conseguem combater doenças e inclusive conseguem trabalhar com as suas adversidades no dia a dia. São coisas que a gente precisa da nossa fé. Eu sou uma enfermeira que tem muita fé, então assim, tudo eu peço direção para Deus. Então, eu agradeço a Deus por esse momento a gente estar aqui, né? Para a gente estar podendo falar para as pessoas aí o benefício da fé na saúde. E eu gostaria de perguntar para você o que a ciência diz sobre a fé. Muito bem, Lucimara. Primeiramente, parabéns pelo programa. É um prazer estar aqui contigo também. A gente te acompanha desde a época do rádio, né? E agora aqui no Rio Mafra-Mix é um prazer ter você aqui com a gente. Durante muito tempo, né, a religião e a fé e a ciência, elas estiveram em campos separados, né, pelos extremos de ambos os lados. E hoje chega a um consenso que a religião e a fé, elas se complementam, né? Enquanto a religião, ela traz, existem várias teorias sobre a origem da palavra religião, e uma delas é de um verbo latim, religare, né? Essa religação com Deus. E a ciência, ela vem muitas vezes, a ciência séria, né, que ela não tem viés ideológico, ela tem provado que a ciência ela está muito ligada com a religião, né? Desde os primórdios da humanidade, a gente vê que a religião ela sempre fez parte do ser humano, né? E agora, mais do que nunca, nesse período que a gente está vivendo, a religião e a ciência elas caminham de mão dadas. Acho que é uma questão e como você bem falou na tua introdução, a ciência cada vez mais ela está provando isso. Isso é uma coisa recente, de 10 anos para cá. Cientistas renomados estão mostrando experimentos onde que a pessoa religiosa ela consegue sair de muitos problemas, vencer muitas enfermidades exercitando a fé. Então essa ligação entre fé, né, e a ciência, ela começa a ver a fé de uma outra forma, hoje como algo necessário, inclusive incentivado pela própria ciência que as pessoas têm. Há um tempo atrás, você é enfermeira e sabe muito mais do que eu, chegava uma pessoa em estado terminal, o médico não sabia o que falar, né? Como que chegar e falar que o seu pai, o seu filho, o seu ente querido vai morrer, né? E está com seus dias contados. Então se tinha uma frase que se falava, olha, se apegue a uma religião, se apegue a Deus, né? E muitas vezes o médico falava aquilo como um desencargo de consciência, porque não tinha mais o que falar, né? Eu já fiz tudo o que tinha que fazer e agora é confiar em Deus. E muitas dessas pessoas saíam dali com aquela, porque o médico ele é uma autoridade, as pessoas, nós hoje vivemos, a gente depende disso, né? Quando um médico fala, um profissional fala na igreja, quando o pastor, o padre, o rabino fala, as pessoas elas agarram aquilo com convicção, e quando se fala procure uma ajuda espiritual, procure Deus, a pessoa sai e muitas vezes acontece um milagre. E muitas vezes muitos médicos testemunham isso, né? Olha, eu não sei, aconteceu um milagre, essa pessoa está aí.
E assim, no meu dia a dia de trabalho, eu trabalho muito com essa questão da fé. Então, assim, o paciente, mesmo que às vezes ele está ali deitado, às vezes eu vejo que ele não está bem, mas eu sempre digo, olha, vamos ter fé em Deus. Como o senhor levantou, acordou hoje bonito, nossa, está com uma aparência linda. E ele se apega naquela fé e depois eu vejo que ele sorri para mim. E isso faz com que eu veja o paciente passe aquela manhã muito bem. Então, a fé é tudo na nossa vida. Exatamente. Quem tem fé vai aonde quiser. Exatamente. Né? E como a fé influencia na saúde e pode influenciar na vida das pessoas hoje? Lucimara, esse dia estava lendo um artigo, né? Inclusive dentro de um consultório médico. Então, tinha 6 pessoas que faziam parte daquele teste. E toda vez que a buzina tocava, as 4 pessoas levantavam. Tinha uma campainha, né, e tinha uma vítima lá que fazia parte do experimento. Assim que ela percebeu, né, que quando apitava todo mundo levantava, ela também levantava. E todos os pacientes, né, foram atendidos e saíram, e ela ficou, daqui a pouco começou a vir outros cobaias. Tocava a campainha, ela se levantava de volta, né, ela ficava de pé. E todo mundo começou, cada vez que tocava a campainha, todo mundo levantava. E ninguém sabia o porquê, né? E se perguntava, mas por que vocês ficam de pé? Ora, porque desde que eu cheguei aqui, tinha as pessoas de pé, levantando, né? E eu estou levantando também, era assim. Então, quando você me pergunta assim, né, a fé, como a fé pode influenciar as pessoas? Geralmente, quando você vai para uma igreja, seja católica, espírita, evangélica, você começa a se moldar com o parâmetro daquelas pessoas que estão ali. Você pode ver, a pessoa vai para a igreja evangélica, ela começa a mudar a forma de falar, a forma de se expressar, para a igreja evangélica, para a igreja católica, no centro espírita, tudo igual. Porque a gente começa a querer fazer parte daquele grupo e começa a se adaptar. Muitas vezes acontece, e das pessoas, eu conheci Jesus, mudei de igreja, minha vida mudou. Essa mudança acontece porque há uma mudança de comportamento. Então, quando você começa a se reunir espiritualmente com pessoas, primeiro que é essa influência do círculo que você está vivendo. E o segundo é que você quer essa mudança. E essa mudança faz você mudar os seus hábitos alimentares, né? A pessoa que tinha uma vida desregrada, vivia em baile, em festa, em evento, em bebida, sexo, drogas. Ela, eu preciso dar um freio nisso, tenho que mudar. Então, a importância da religião é justamente essa. É não digo um controlador da sociedade, mas você que quer ter uma experiência diferente, você acaba mudando. É aí que a religião entra. A religião séria, comprometida, porque assim, acho que religião é assim, eu tenho a minha, você a tua e nós temos Deus. Eu não preciso forçar você a vir para a minha religião ou você forçar para ir para a sua, né? Tem um versículo bíblico que eu gosto muito, que a Bíblia diz que quem convence o homem do pecado e da justiça é o Espírito Santo. Então, uma vez que o Espírito Santo convenceu você, essa conversão ela acontece imediatamente. E quando você aceita a sua espiritualidade de coração, muda até a tua fisionomia, a forma de caminhar. Então, como você falou, muda a alimentação, muda. Quando você tem Deus na sua vida, você tem uma religiosidade, você muda o tom de conversar com as pessoas. Exatamente. A forma de olhar para as pessoas é diferente. E uma coisa que a religião faz também, Lúcia, a nossa vida é muito passageira, né? A gente não dá conta que vivemos 80 anos e 80 anos desaparece, né? Eu lembro que há um tempo atrás eu me via quase que um imortal, porque você está com adolescência, né, 20 anos, ali, começando a vida adulta, você acha que você é imbatível, que você nunca vai ficar doente, você nunca vai ficar velho, você nunca vai precisar de alguém, né? O velhinho está passando na rua lá, seu velho, né? Você fica, mesmo que você não xingue, lá dentro de você xinga. Aí a vida começa a passar, e eu estou com 42 anos, né? Então tudo aquilo que eu vi os meus pais, né, começando com diabetes, pressão alta, começando as doenças, né? Hoje já não tem mais aquele pique que eu tinha. Então você vê, a nossa vida é muito rápida, é muito passageira, para você criar inimizade, se dar mal com as pessoas, querer derrubar alguém, falar mal um do outro, não leva a nada, né? E quando a gente vai para a eternidade, todos nós somos iguais, né? Vamos para o mesmo lugar.
Exatamente. E assim eu sempre digo que tem uma parte bíblica também que diz: buscai primeiro o reino dos céus, que as demais coisas na sua vida serão acrescentadas. E isso né, o material e o espiritual tem que andar junto para você caminhar para frente. E o que a neurociência, Douglas, tem a dizer sobre a religiosidade humana? Hoje, porque existem vários estudos, né, que falam sobre a religiosidade na neurociência. Tem alguma coisa para contar para nós? Sim, como a gente falou no começo ali, a ciência hoje ela está vendo isso, e os testes, né, que se faz hoje, por exemplo, pega uma pessoa religiosa e ela vai fazer um procedimento e ela começa a orar. No seu cérebro, já a ciência viu que desperta alguns neurônios, que se chama neurônio de Deus, e ele começa a criar, mexer com as pessoas, né? Começa a influenciar na vida, no diagnóstico, no tratamento. Então, a neurociência cada vez mais tem provado isso. O mais bacana isso, que não é os religiosos de uma certa religião, é todos os religiosos, né? A pessoa que tem fé, a ciência tem provado que elas se recuperam mais rápido, elas vivem mais felizes, elas vivem mais alegre, elas se recuperam muito mais fácil. E isso comprovando através de estudos, isso é muito bacana. E outra coisa, é muito importante também, mesmo as pessoas que têm fé, não deixar de tomar os seus medicamentos. Exatamente. E fazer o tratamento. Como eu falei, a medicação e a fé tem que estar junto para dar tudo certo, né? Outra coisa que eu queria perguntar para você, como que se explica a fé? Tem alguma definição para a gente contar para as pessoas? Eu tenho duas definições. Uma delas eu gosto de citar. Quando eu fazia meu seminário de teologia, o pastor falava assim, olha, não faz mal você comer uma família humilde que só come arroz e feijão. Todo dia arroz e feijão. O ruim é você comer aquele engu de arroz, o arroz passado do tempo, né? Aquele feijão só água e sal. Se você tiver um feijãozinho com temperinho verde, um arroz bem feito, bem crocante, é a melhor comida do mundo, né? Para todos nós brasileiros. Então, a fé é isso, né? De uma forma mais popular é isso. Você viver o que você é, Lucimara. Você não tem que mudar a sua voz, sua entonação, seu cabelo, sua roupa por causa da religião. A Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira que mandou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, somos filhos de Deus, Ele nos criou. E o que nós precisamos ser? Filhos, né? O filho, você é a mãe, você vai amar seu filho. Se ele perder uma perna, você vai continuar amando mais ainda. Se ele perder um olho, você continua amando. Se ele pintar o cabelo de roxo, é seu filho, você não vai deixar de amar. Exatamente. Né? E uma forma teológica para explicar a fé, a gente encontra na Bíblia, onde a Bíblia fala que a fé é o firme fundamento daquilo que você não vê, mas espera. Então, a fé, ela é ação, né? Aquilo que você não está vendo. Por exemplo, uma pessoa que olha pelos olhos naturais, alguém numa cama enferma, ela está vendo uma pessoa doente. O que é fé? É olhar aquela pessoa sarada, curada, né? Você começa um negócio, vai mudar um emprego, né? O que você vê? Dificuldade, deficiência. A fé é você olhar a coisa certa já, você vê, não é a motivação, é diferente da motivação. A fé é a certeza, né? Como a gente falou do versículo bíblico, é a certeza daquilo que a gente não vê, mas espera. Eu comecei um emprego novo, qual que é a evidência? Daqui 3 meses eu vou ser mandado embora porque é muita pressão, muito trabalho, não sei o quê, é experiência, eu não conheço aqui, não vou me adaptar. O que você tem que olhar? Olhar pela fé. Não, já sou vencedor, eu já venci, eu vou galgar todos os cargos que tiver aqui. Isso é a fé. Exatamente. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem, porque agora, assim, a gente está passando esse momento de pandemia e, assim, existem muitas pessoas passando por essa dificuldade, muitas não sabem, perderam um pouquinho a fé, então estão aí doentes em casa, muitos estão passando aí pelo coronavírus. Eu queria que você deixasse uma mensagem para essas pessoas, então. Muito bem, Lucimara, queria aproveitar a audiência do seu programa para fazer um convite, inclusive. Todas as quartas-feiras, 20 horas,
a gente se reúne com um grupo de amigos, justamente pessoas que não têm religião nenhuma, que não, ou que já foram de alguma religião e não deram certo, e a gente se reúne sem nenhum título de religião, de igreja, e se reúne para estudar a Bíblia, para orar junto, para ter uma comunhão espiritual sem vínculo religioso. Então, você está convidado toda quarta-feira aqui no jornal, no Rio Mafra-Mix, e fica aqui o meu telefone também na descrição para quem quiser entrar em contato, e a gente está aqui nesse projeto bacana, e vem, ora junto, compartilha cada um as suas ansiedades e a gente se ajuda. Bom, agora referente à sua pergunta, né, essa mensagem, eu quero lembrar de um apóstolo, o apóstolo São Paulo, que ele estava preso, né, e ele foi dar um conselho para os seus amigos, e ele diz um versículo que eu considero um dos mais lindos versículos bíblicos. Ele fala assim: o meu alvo é Cristo, e eu prossigo para esse alvo, esquecendo as coisas que para trás ficam. Então, o que é o alvo para a sua vida, né? Talvez o alvo da sua vida seja o seu casamento, seja a sua família, seja seu estudo, seja a sua profissão. Não importa qual seja o seu alvo. A única forma de você vencer é esquecer o que ficou para trás. Muitas vezes a gente perde a oportunidade de ser abençoado, de ser feliz, de ter um casamento bacana, porque a gente fica remoendo as coisas do passado. É uma traição, é uma olhada desnecessária, é um comentário que não valia a pena. Tem que esquecer. Perdão, exercitar o perdão, esquecer literalmente e começar uma vida nova. Bom, viu que o casamento não deu certo, não é esse o caminho, tentou e não conseguiu, acho que tem que conversar com alguém, ver o que dá para fazer, mas naquilo que depender de você, tem que esquecer o passado e começar de novo. Se eu fosse olhar para os erros que eu cometi no passado, hoje eu não estaria aqui de forma alguma. A gente erra e vamos errar sempre. O ser humano, ele é um erro, né? Ele vai errar sempre, faz parte do ser humano errar. Mas faz parte bem de nós olhar para frente, né? Para você que está com depressão, com ansiedade, é olhar, poxa, o que ficou de ruim? Eu vou esquecer e começar uma vida nova. O mesmo apóstolo Paulo fala que nós devemos ter uma renovação de nossas mentes. Então, mente renovada todo dia, o novo eu. O Douglas de ontem morreu, o Douglas de hoje está aqui e ele quer ser melhor do que foi ontem. Então, eu queria agradecer você, né, Douglas, por essa brilhante entrevista, né, porque levar fé realmente para as pessoas, esse momento, o programa Dicas de Saúde, assim, agradece a todas as pessoas que seguem o nosso programa, e essa é uma mensagem que a gente gostaria de deixar, que Deus abençoe a cada um, que sigam o seu caminho, e que assim a gente tenha muitos programas Dicas de Saúde, para estar passando muito mais informações para vocês, muita informação legal. Um grande abraço, um grande beijo, voltamos a semana que vem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.